Voltamos para a nossa quarta aula. Qual a matéria? Os Evangelhos. E nós estamos estudando agora, essa aula aqui é para nós encerrar a questão dos 3 Evangelhos sinópticos, os 3 livros sinópticos. Muito bem, estávamos falando sobre Mateus. E depois vem também a terceira divisão do livro de Mateus. A reivindicação do Messias, capítulo 16, 13, versículo 13, capítulo 6, né? Versículo 13 ao 23 e 39, ao capítulo 23 e 39. Agora vem, em quarto lugar, vem o sacrifício do Messias, capítulos 24 a 27. Dentro dessa divisão, aparece, do capítulo 24 ao 27 de Mateus, aparece o sermão profético de Jesus, capítulos 24 e 25. Sermão profético de Jesus. Agora, esse já não é na Galileia. Esse é lá no Monte das Oliveiras que ele profere esse sermão. E ele profere, depois ele fala para eles. Quando desce de lá, ele vai para o templo. Aí, quando ele sai do templo, ele olha para a fachada do grande templo, reformado por Herodes, que estava tinha terminado a obra, não fazia muito tempo. Demorou se eu não me engano, 40 anos, parece, para Herodes reformar aquele templo. Foi um punhado de anos. Mas ficou muito lindo, passou por algumas ampliações, melhoria, para dar um presente aos judeus, para que eles pudessem apoiá-lo nas suas questões políticas, nos seus intentos políticos. Bom, e agora Mateus registra quando Jesus sai do templo e olha para aquela linda fachada. E estava muito brilhoso. E era um cuidado tremendo, um zelo, uma higienização, uma limpeza tremenda. E ele diz: vede que pedras não ficará aqui, pedra sobre pedra. Ele estava proferindo, falando da destruição de Jerusalém no ano 70. Era uma profecia. E ele fala também, veja que ninguém vos engane, ele fala sobre falsos profetas, falsos cristos, e ele fala sobre muitos assuntos importantes. Capítulo 25, ele fala sobre a prudência, a vigilância, nos alerta, nos adverte a estarmos em verdadeira vigilância. E ele, tudo para o nosso bem-estar. E por último, aí vem a morte de Cristo, nos capítulos 26 vem a prisão, aí vem julgamento, vem a morte de Jesus, vem a ressurreição, depois de 3 dias, a ressurreição de Cristo, e ele fala sobre sua ascensão, no capítulo 28. Bem, então são esses os assuntos principais desta matéria. Vamos dar uma olhadinha rapidinho sobre Marcos, rapidinho que a nossa hora vai embora, anda muito rápido. Marcos, olha só, Marcos, ele apresenta Jesus. Olha o tema do livro de Marcos, tema
principal do livro de Marcos. O que é? Marcos diz, o tema principal de Marcos é Jesus, o Filho servo. Lembra da característica do segundo ser vivente? Rosto de boi, rosto de novilho, que trabalha incansavelmente. Marcos registra Jesus trabalhando. Mas vamos ver aqui rapidamente a divisão do Evangelho segundo escreve Marcos. Olha, Marcos escreveu, a data desse livro é de cerca de 50 a 60, outros mais precisamente dizem 65 depois de Cristo. Existem datas depois de Cristo, Velho Testamento antes de Cristo. Só que o Velho Testamento é decrescendo. Por exemplo, o pessoal gosta de contar a primeira data deve ser da queda de Adão, porque da criação não é não. 4004. Aí vem descendo. Abraão, 2000 e pouquinho. Vem 2200, se não me engano. Aí vem Isaac, Jacó, descendente de Jacó. Aí vem o cativeiro, por exemplo, do reino de Judá, o cativeiro do reino do norte, não é? Porque aí era o período do reino dividido. Do reino do norte foi em torno de 700 e pouco, e levado para a Síria, foram escravizados pelos assírios. A capital da Síria era Nínive. Você tem que ter cuidado para você não misturar a Síria com Síria. A Síria era onde tinha aqueles reis ferozes, aquele que perseguiu Ezequias, rei Senaqueribe. E Síria, a capital da Síria é Damasco. Olha, a Síria, o Egito foram impérios, contados como pequenos impérios. E Babilônia, Medos e Persas, o Império Grego e o Império Romano como os 4 impérios mundiais, maiores impérios. Ok? Tudo bem. Então aí, quando a data chega próximo do nascimento do Messias, que eles esperavam, que era no ano 0, que veio zerando, veio para o 0, aí veio 100 a.C., 50, 5 a.C., Jesus nasce lá em Belém, pegou todo mundo de surpresa. Então, na verdade, Cristo nasceu 5 anos antes da previsão dos religiosos da época. Amém. Vamos mais? O Marcos era conhecido como João Marcos, era filho de Maria, uma mulher de Jerusalém, cuja casa estava aberta aos cristãos primitivos e tal, e assim por diante. Vamos ver mais. Ele fez viagem missionária com Paulo, a primeira viagem, na segunda com Barnabé, sob a coordenação de Barnabé. A primeira viagem missionária tinha como coordenador Barnabé, e Saulo era um auxiliar forte, imediato dele, mas muito dinâmico, um auxiliar dinâmico. Agora preste atenção, quando então, de repente, vem a questão de João Marcos voltou para Jerusalém, não teve como ir antes de terminar a primeira viagem, ele volta para Jerusalém. E Paulo achou isso estranho, não gostou, não podia, era muito útil e não podia, mas alguns acham que ele provavelmente voltou para dar uma assistência à sua mamãe, que poderia estar doente, e dar cuidados a ela. Na realidade, a Bíblia não traça o motivo, só fala que ele voltou para Jerusalém. Bom, agora é esse Marcos que escreve esse evangelho para os romanos, conta essa história a pedido dos romanos.
E vamos ver aqui a divisão do livro de Marcos. Ele não consta aqui na página, por exemplo, na página 21, você vai encontrar, olha só, antes de tudo, Marcos descreve a vinda do grande conquistador, registrando seu nome e sua proclamação, capítulo 1, sua vitória, capítulo 1, de 1 a 8, sua vitória inicial sobre Satanás, chamada de a tentação de Jesus, quando Satanás tenta Jesus, a primeira proclamação do seu reino, sua primeira, aí a última, capítulo 1, 21, isso aqui é só o capítulo 1, suas primeiras obras de poder, e assim sucessivamente. Aqui não traça bem uma divisão precisa do livro de Marcos, dividindo os textos, como dividiu o livro de Mateus. Tá? Agora vamos ver o Evangelho segundo Lucas. O Evangelho segundo Lucas. Vejam só. Assim, voltando aqui no livro de Marcos, ainda em tempo, preste atenção. Marcos, o nome dele significa no latim martelo grande. Escreveu 16 capítulos, 678 versículos. E Lucas, vamos ver Lucas. Lucas apresenta o tema principal, Jesus, o Salvador humano. Jesus, o Salvador humano. Escreveu em cerca de 65 a 70 depois de Cristo. Foi autor de 2 livros. Lucas foi autor de 2 livros. Ele foi autor do seu próprio livro, assim como Mateus foi autor do seu próprio livro, Marcos, Lucas também. Só que ele escreveu um a mais, que foi a história da igreja baseada no livro de Atos, dos apóstolos. Por falar em apóstolos, é bom, gente, eu queria lembrar isso para vocês, o seguinte, olha, os apóstolos foram 12, foram escolhidos. Eu acho interessante, porque Jesus faz o sermão das bem-aventuranças. Bem-aventurados, humildes de espírito, capítulo 5, versículo 3, né? Bem-aventurados, humildes de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Aí ele segue esse decálogo das bem-aventuranças. Aí, depois, ele vai descrever, ele dá uma porção de doutrinas, de cuidados, o que devemos fazer, o que não devemos fazer, ainda no capítulo 5, segue o capítulo 6, o capítulo 7. Dá algumas lições, ensina o Pai Nosso, até a como ofertar e muitas coisas importantes, lições que ele estava descrevendo para eles seguir. A gente costuma chamar isso de lições teóricas, escrevendo para eles, vocês devem fazer isso. Mas no capítulo 8 e 9, ele torna o que é teórico, torna ele prático. Aí ele começa a ministrar sobre enfermos, a evangelizar, e aí segue-se. Várias parábolas ele conta, para dar lições para os seus seguidores, certo? Então, Lucas é esse. Ele escreveu 24 capítulos, 1151 versículos. E olha só, no grego significa brilhante. Brilhante. Agora, Lucas é diferente. Lucas fala sobre o nascimento de Jesus, como Mateus falou, mas também discorre mais do que Mateus sobre a infância de Jesus. Conta sobre a infância de Jesus. Seu nascimento, seu crescimento, seu desenvolvimento intelectual e tudo. E Lucas ainda mostra Jesus
entre os doutores. Tem uma outra coisa que eu quero explicar para os alunos, preste atenção, é que Lucas, no capítulo 7, fala sobre a mulher pecadora. Numa refeição, Jesus foi convidado para uma refeição na casa de um certo homem chamado Simão Leproso. Lucas, capítulo 7. Só Lucas que fala desse acontecimento, desse ocorrido. Só Lucas. Não interprete essa mulher pecadora nem com Madalena, não interprete ela com a mulher lá de João, a de Betânia, vamos ser mais claros, de Betânia, que também Mateus fala sobre ela, sobre a mulher de Betânia, e sobre a mulher sobre a mulher de Betânia e somente sobre ela. Agora, Lucas fala sobre a mulher pecadora. Você pode notar que é diferente. Esta mulher pecadora era lá na região da Galileia. Tudo indica em Cafarnaum. A mulher de Betânia, que é Maria, irmã de Lázaro, que aí Marcos fala sobre ela, Mateus fala sobre ela, a história dela, o ocorrido foi em Betânia, na região cá, na Judéia, próximo de Jerusalém. Então nós não podemos ficar cometendo esses erros, falta de estudar, de analisar, de refletir, e nem confunda elas. Então Madalena é uma mulher, tem uma identidade que não é nenhuma dessas outras. A pecadora da casa de Simão Leproso é outra. E quem mais? Vamos lá, vamos ver aqui. A outra que é a de Betânia, a irmã de Lázaro, irmã de Marta, de Lázaro, e sabemos bem a história dela, que é contada por Mateus, Marcos e João, perdão. E nem confundir elas com a mulher pecadora de João capítulo 8. Não tem nada a ver. São 4 identidades diferentes. Tá? Deus abençoe. Nós vamos encerrar aqui esta aula. Lembrando que Lucas, então, descreve aqui os outros assuntos. Ele descreve mais algumas coisas que os outros não escreveram. Ele é o que mais escreve coisas, assuntos diferentes dos outros 2 companheiros sinóticos, não é? Que é Marcos, no caso Marcos e Mateus, Mateus e Marcos, e assim por diante. Ok? E aqui nós encerramos mais esta aula. Deus abençoe você. Até daqui um